Olá pessoal, ainda trabalhando no contexto das linguagens livres de contexto, né? No escopo dessas linguagens, a gente precisa ver algumas propriedades de fechamento para ela, tá? Então, o teorema que a gente vai trabalhar agora é o fecho no fecho, né? Que é o fecho de Klein. Então, o nosso teorema diz o seguinte: as linguagens livres de contexto são fechadas em relação à operação de fecho de Klein, né? Então, o que a gente tem como justificativa? Vamos considerar uma linguagem L1, né, livre de contexto qualquer, e aí quando a gente considerar essa linguagem, as propriedades da definição para elas são evidenciadas, tanto no nível da gramática, livre de contexto, como no nível do autômato de pilha, que é o seu reconhecedor, tá? Então, o que a gente quer saber é o seguinte: L1, vamos supor que é uma linguagem que é gerada por uma gramática G1, sendo que G1 é livre de contexto e G1 tem os seguintes conjuntos: V1, sigma 1, P1 e S1. Lembrando que eu tenho os símbolos variáveis, os símbolos terminais, as suas produções e a palavra raiz da gramática, que é a cadeia raiz. A palavra raiz, né? O símbolo raiz, que é S1. A linguagem L2, por sua vez, que é uma linguagem que eu quero fazer como saída, é uma linguagem que tem L1 asterisco, tá? E ela vai ser gerada pela gramática G2, onde eu tenho L2 sendo a linguagem gerada pela gramática G2 com os conjuntos V2, sigma 2, P2 e S2. Bom, o que eu quero agora para provar esse teorema? Eu quero montar agora os conjuntos V2, sigma 2, P2 e S2 de tal forma que eu garanta, né, que essa gramática G2 gere a linguagem L2, e essa linguagem L2 ela é uma linguagem em que eu tenho L1 asterisco. Tá? Então eu posso fazer nenhuma variação da linguagem, como posso fazer todas possíveis para essa linguagem. Tá? Bom, então vamos começar a nossa construção. A gente já viu que a entrada vai ser uma linguagem uma gramática G1, né, que tem essa característica, e a saída vai ser a nossa gramática G2, que tem essa característica. O que a gente precisa agora é preencher esses conjuntos, né? Então, primeiro ponto, vamos considerar aqui o nosso procedimento. O que eu tenho que fazer? Ponto 1, V2. Como é que eu vou preencher o meu conjunto V2? Bom, os símbolos variáveis vão ser iguais aos símbolos variáveis da gramática 1. Entretanto, eu tenho agora o meu novo nova cadeia inicial, né? Nova variável inicial, perdão, S2. Bom, então, o que eu fiz agora com os símbolos de V2 é, olha, eu tenho a mesma gramática que L1, ela vai ser com os símbolos variáveis para V2. Só que agora eu tenho o meu novo símbolo inicial, que é o S2. Tá? Então, é somente a adição desse novo símbolo S2. O alfabeto permanece sendo o mesmo, né? Então, é o alfabeto de E1, só que agora essa minha nova linguagem, ela aceita o asterisco. Então, vamos colocar aqui união, né? A palavra vazia, ok? Que não vai ser tão impactante, porque como eu tenho o alfabeto E1, dependendo da linguagem, ele vai aceitar a palavra vazia, a gente não tem problema com relação a isso. Mas vamos colocar para fazer uma definição bem clara de que, como eu estou trabalhando com uma asterisco, né, um fecho de Klein, eu tenho que adicionar a nossa cadeia vazia. Tá? Alfabeto 1 com a cadeia vazia. Terceiro ponto. Eu quero agora definir as minhas produções P2. Bom, então vamos pensar o seguinte.
Se eu quisesse que L2 fosse a mesma linguagem L1, eu só iria fazer uma cópia dos meus conjuntos, ok? Então, de antemão, o conjunto P1 também faz parte de P2. Tudo que vai acontecer em P1 vai acontecer em P2. Exceto que eu tenho que adicionar agora a possibilidade de ele realmente ficar voltando para testar a gramática, né? Então eu tenho que adicionar uma produção nova, inicial, que seria S2 implica em, olha, teste S1 e volte para S2. Ou S2 implica em vazio. Tá? Então, se eu pegar todas as produções de P1, adicionar P2 e adicionar mais essa nova produção que diz S2 implica em S1, S2. Ou seja, testa tudo de S1, tá? Testa tudo que tem S1 e com a possibilidade de testar novamente. Até que eu tenha uma parada que é a minha cadeia vazia. Tá? Ou então eu posso dizer simplesmente com L1 asterisco, S2 implica em vazio. E o nosso quarto conjunto a gente já definiu que é o S2, que é a variável inicial. Ok. Bom, P1 a gente já sabe que tem a característica de alfa implicar em beta, né? De tal forma que o alfa pertence aos símbolos de V1, né? E o beta pertence a V1 união sigma 1. Asterisco, tá? Então, isso aqui a gente já sabe por definição. L1 é uma linguagem livre de contexto, então tudo certo para cá. Então perceba que para P2, essa primeira parte aqui de P1 já está certa, a gente já sabe que ela é uma linguagem livre de contexto. A nova produção que eu fiz, as duas novas produções, me dão S2 implica em S1, S2. Opa, isso também, né? Para P2, as novas produções, simplesmente eu tenho que o alfa pertence a V2 e o meu beta pertence a V2 união sigma 2 asterisco. Então, essa minha nova produção também, dentro da definição de uma gramática livre de contexto, ela é válida. E, portanto, esse procedimento gera a linguagem L2, né? Essa gramática G2 que eu defini a partir da entrada de uma gramática G1 livre de contexto, ela gera a linguagem L2, que também, por definição, é uma linguagem livre de contexto. Assim, o fecho de Kleene, a operação de fecho de Kleene, né? Ela é fechada para as linguagens livres de contexto, tá? Então, essa seria a prova mais direta usando o conceito de gramáticas para definir essa operação de fecho de Kleene nas linguagens livres de contexto. Outra operação que também vai ser fechada para as linguagens livres de contexto é a operação de concatenação, tá? Então, vamos entender como é que a gente pode provar que ela também é fechada para esse conjunto de linguagem. Então, sejam linguagem L1 e L2, duas linguagens livres de contexto quaisquer. Então, eu tenho que o L1 é gerado por uma gramática G1 e L2 é gerado por uma gramática G2. Tá? G1 e G2 são duas gramáticas livres de contexto. E G1 tem essa configuração, que é V1, sigma 1, P1, S1, e G2 tem a configuração que é V2, sigma 2, P2, S2. Percebam que G1 e G2 são as entradas do nosso procedimento. Então, vamos considerar que N1 interseção N2 é igual a vazio, né? Então, o que isso pode acarretar é o seguinte, olha, se isso
não for verdade, o que acontece é que os símbolos não terminais podem ser facilmente renomeados, sem prejuízo para as linguagens que estiverem sendo definidas, né? Então, o que quer dizer o N1? Né? É os nossos símbolos não terminais. Tá? Considere que V1 são os símbolos variáveis, ou algumas literaturas consideram V1 como sendo os símbolos variáveis e terminais, tá? E sigma 1 apenas os terminais. Mas, por efeito de definição, tanto V1 como N1, para a gente aqui vão ser iguais, tá? Os não terminais são símbolos variáveis. Então, esses símbolos variáveis, a gente vai considerar que a interseção entre eles é vazio, são conjuntos disjuntos. Ou seja, se eu tiver algum elemento com o mesmo símbolo, mas a gente pode renomear, tá? Sem prejuízo para a definição da linguagem. Então, o que a gente quer agora é definir uma linguagem L3 de tal maneira que L1 união L2 vai ser gerada por G3, tá? Só que eu já sei que a união é definida por L1 união L2, a gente já viu como é que eu posso fazer o procedimento. Então, o que eu quero aqui, ao invés desse L3 aqui, né, seria L3 igual a L1, L2, né, que é a concatenação que a gente quer provar agora. Tá? A união é muito semelhante à ideia, só que agora a gente vai pensar como concatenação de linguagens e provar que L3 é definitivamente fechada, que a operação de concatenação é definitivamente fechada para as linguagens de contexto. Então a gente sabe que a entrada é uma gramática G1, uma gramática G2, e eu quero agora definir essa gramática G3. Então vamos estabelecer aqui o procedimento para a concatenação. Então vamos lá, o primeiro ponto vai ser, olha, eu quero dizer quem que vai ser o meu conjunto V3. Então, quem que vai ser meu conjunto V3? Os símbolos variáveis vão ser os símbolos variáveis de V1, união os símbolos variáveis de V2, já que eu quero a concatenação, união o meu S3. É o meu símbolo inicial dessa gramática. 2. Considerando o alfabeto de 3, eu tenho a união do alfabeto 1 com o alfabeto 2. Terceiro ponto. Eu quero definir agora as minhas regras de produção. Então vamos lá. Perceba que eu tenho que checar a relação da concatenação entre as linguagens. Então, o símbolo o conjunto de produções da gramática 1 pertence, né, a P3. O conjunto de produções da gramática 2 pertence também a P3. Só que agora eu vou adicionar uma nova produção. Que produção é essa? S3 implica em S1, S2. Um concatenado com o outro. Tá? Então, se eu tenho que S3 implica em S1, S2, o nosso S3 é o símbolo inicial, né? O símbolo raiz. Ok. A gente já sabe, por definição, que P1 tem as regras bem estabelecidas para as linguagens livres de contexto, né? Que a gente já acostumou a saber a definição. P2 também tem essa mesma característica. Então, para que a minha gramática G3 seja realmente uma gramática livre de contexto, basta apenas checar se esse alfa implica em beta, essa nova produção, ela faz parte da definição. E aí a gente garante que alfa pertence ao V3, porque ele é S3, e a gente já definiu aqui o conjunto, e o beta, por sua vez, pertence a V3, o conjunto de variáveis 3,
união terminais 3, né, ou sigma 3, asterisco, tá? Então, ele não fere nenhuma dessas definições. Portanto, o procedimento para que eu prove que a concatenação é fechada para as linguagens livres de contexto é simplesmente definir esses conjuntos dessa maneira. Lembrando que tem um aspecto importante aqui para V1 e V2, que estão relacionados à renomeação, né? Caso eles não sejam conjuntos disjuntos, caso haja interseção na nomenclatura, mas isso pode ser facilmente e não vai ter prejuízo para a definição dessa nova gramática. Então, a gente vai agora mostrar especificamente duas operações que não são fechadas para a interseção, tá? Então, não são fechadas para as linguagens livres de contexto, perdão. A interseção é uma delas. Tá? As linguagens livres de contexto não são fechadas em relação à operação de interseção. Então, qual é a justificativa que a gente vai usar para provar esse teorema? Bom, a gente vai usar um contra-exemplo. É suficiente para provar esse teorema que existe pelo menos duas linguagens livres de contexto cuja interseção gera uma linguagem que não seja livre de contexto. Tá? Um parêntese aqui para provar que uma linguagem não é livre de contexto, a gente vai usar o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, tá? Então, esse é um assunto de linguagens formais e autômatos. Eu vou deixar na playlist um vídeo que explica bem como funciona a definição do lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto. E aí, para a gente terminar essa prova, eu tenho que gerar uma interseção entre duas linguagens, L1 e L2, tá? Essas, por sinal, as que eu vou mostrar o exemplo. Só que quando a gente definir a linguagem L3, que seria a interseção de L1 e L2, ela tem que ser provada pelo lema do bombeamento que ela não é livre de contexto. Aí sim a gente fecha perfeitamente essa prova, tá? Então, eu vou colocar, como eu falei, uma videoaula na playlist que vai explicar bem, tá? Para que a gente possa ganhar tempo na nossa prova realmente da interseção, né? A partir de um fundamento que é um pré-requisito, digamos assim, para a teoria da computação. Bom, então eu vou considerar agora as linguagens L1, que tem a seguinte característica: AM, BM, CN, tá? Onde o M é maior ou igual a 1 e o N é maior ou igual a 1. Tá? Então, AM, BM, CN. Visivelmente, quando você já tem um pouco mais de experiência, é passível de ser implementado por um autômato de pilha, porque eu posso considerar primeiro os M's e depois eliminar da minha pilha comparando com o N. E também a gente tem como montar essa gramática usando a seguinte estrutura. Olha, S implica em X e Y, X implica em AXB, né? A quantidade de A's é igual à quantidade de B, e X implica em AB, tá? Eu vou colocar que X implica em AB porque o M é maior ou igual a 1. Se o M fosse maior ou igual a 0, aí eu teria que ter um epsilon aqui. Mas tudo bem. E o Y, ele implica em C e Y, e o próprio Y implica em C. Para justamente saber o seguinte, olha, eu sei a quantidade de M's que vão ser gerados, mas não me preocupo tanto com o N, né? Porque o N tem que ser maior ou igual a 1. Então, eu só faço um símbolo à direita para que ele possa fazendo o autoincremento. E, finalmente, eu sei que a minha cadeia raiz é o S. Então, a linguagem L1 é gerada pela gramática G1. Perceba que todas as produções de G1, elas atendem à definição que a gente já está cansado de ver aqui, né? Alfa implica beta, onde o alfa pertence a V, símbolos variáveis, e o beta a um conjunto que tem essa definição, tem essa expressão de conjuntos. E
Eu vou definir agora uma linguagem L2, tá? Que L2 é igual a AN, BM, CM, tá? Onde M é maior ou igual a 1 e N é maior ou igual a 1, né? Aí eu posso gerar G2 da mesma forma praticamente, né? S implica em XY, X implica em AX, X implica em A. Depois, Y implica em BYC, Y implica em BC, tá? E o S é a nossa cadeia raiz. É a mesma definição, vale para G2 como para G1. E, portanto, tanto G1 como G2 são linguagens livres de contexto. Ok. Bom, então vamos considerar o seguinte. Considerar L1 interseção L2. Qual é a linguagem gerada pelo L1 interseção L2? A linguagem gerada vai ser AM, BM, CM. Concordam comigo? Porque eu tenho tanto o AB aqui, ó, né? Como o NM aqui. E todos são maiores ou iguais a 1. Então, eu vou ter AN ou AM, né? BM, CM, tal que o M é maior ou igual a 1. Tá? Então, essa é a linguagem gerada pela interseção dessas duas linguagens livres de contexto. E aí, o que vocês vão ter que fazer, né, como uma atividade, é provar que a linguagem AM, BM, CM, tal que M é maior ou igual a 1, não é livre de contexto. Na hora em que a gente fizer essa prova, a gente termina a prova do Teorema 4.21. Porque se essa operação foi aplicada para duas linguagens livres de contexto e eu estou fora do escopo das linguagens livres de contexto, no escopo mais externo, né, é um sinal de que essa operação não é fechada para as linguagens livres de contexto, tá? Então, reforço, vou deixar um vídeo explicando melhor como funciona essa prova, tá? Para a gente ganhar um tempo em outros teoremas. E vocês devem assistir para entender como funciona a definição de uma linguagem não livre de contexto. E aí a gente começa a perceber que eu tenho linguagens regulares, né, num contexto, linguagens livres de contexto e linguagens que não são livres de contexto numa, digamos assim, numa complexidade maior de resolução de problemas. Bom, e para finalizar essa aula, vamos provar agora que as linguagens livres de contexto não são fechadas em relação à operação de complementação, tá? Então, lembrando que lá as linguagens regulares, a gente consegue montar um autômato finito, né? Que a gente faz a inversão dos estados, né? De certa forma, e a gente consegue definir esse autômato, né? Um procedimento efetivo para estabelecer essa complementação, tá? Aqui a gente pode usar da definição de De Morgan para conjuntos, né? Conjuntos e operações sobre conjuntos, né? Digamos assim. Vou colocar aqui operações. Tá, então como é que a gente pode fazer isso? Linguagem L1, interseção L2, nós podemos definir a partir de o complemento dessa linguagem L1, união o complemento dessa linguagem L2 e o complemento dessas operações, tá? Então olha, eu pego o que não está em L1, vou unir com o que não está em L2, né? E faço o complemento desse conjunto. E aí eu tenho uma interseção, tá? Então, a gente está com uma entrada, uma linguagem L1,
que pertence ao contexto das linguagens livres de contexto, do escopo, e uma linguagem L2 que pertence ao escopo das linguagens livres de contexto, tá? Bom, a gente acabou de saber que a interseção é uma operação não fechada para linguagem livre de contexto, tá? Então, a interseção é uma operação não fechada. Bom, se a interseção é uma operação não fechada e a gente já viu que a união é uma operação fechada, para as linguagens livres de contexto, se a interseção, que é a operação resultante, ela não é fechada, a união é uma operação auxiliar, ela é fechada. Então, para que essa interseção não seja fechada, eu só posso afirmar que o complemento não é fechado para minhas linguagens livres de contexto. Porque se a união fosse fechada, como é, e a gente já sabe, e o complemento também for fechado, se isso fosse verdade, era um absurdo dizer que a interseção era uma operação não fechada para as linguagens livres de contexto, tá? Então, se eu tenho que a interseção é não fechada e é a operação resultante, e união é uma operação fechada, a gente já provou isso, então o complemento é uma operação não fechada para linguagem livre de contexto, tá? Então a gente prova usando De Morgan, tá? Para definição de conjuntos e operações, que a complementação, né, não é uma operação não fechada para as linguagens livres de contexto.